O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Meus irmãos e minhas irmãs, ao iniciar esse tempo de Quaresma, nós queremos acompanhar os passos da Igreja, acompanhar os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem consagra esse tempo chamado Quaresma. Domingo passado você foi à missa e a palavra dizia que Jesus foi ao deserto e lá ficou 40 dias. E no prefácio da missa de domingo passado, dizia assim, que Jesus, jejuando 40 dias no deserto, consagrou a observância quaresmal. É dos 40 dias de Jesus no deserto que vem a expressão Quaresma. Hoje, nesse texto aqui do profeta Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, aparecem dois pontos muito importantes. Primeiro, Jonas foi enviado a Nínive, e Jonas fez a pregação dizendo assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então foi dado um prazo de 40 dias para que o povo de Nínive se convertesse. Aparece aqui também os 40, né? Toda uma linguagem bíblica em cima dos 40. 40 dias os ninivitas precisavam para de fato se converter e buscar o Senhor, senão Nínive seria destruída. E a palavra diz que a pregação de Jonas chegou inclusive aos ouvidos do rei de Nínive. E o que ele fez? Ele se levantou, tirou o seu manto, vestiu uma roupa assim feita de saco e sentou-se em cima de cinza. Eis um texto bíblico que mostra a cinza como sinal externo de penitência. Talvez alguém tenha perguntado para você: quarta-feira de cinzas? Onde na Bíblia fala de quarta-feira de cinzas? A ignorância é tanta que a pessoa quer que esteja escrito, inclusive, quarta-feira de cinzas.
Não existe na Sagrada Escritura a expressão quarta-feira de cinzas, mas existe uma citação bíblica em que as pessoas foram fazer penitência e, como sinal de penitência, as pessoas usaram cinza, como nós, na quarta-feira passada, recebemos cinzas nas nossas cabeças em sinal de penitência. Então, nesse tempo de quaresma, gente boa, vamos caprichar, vamos fazer uma quaresma bem feita, fazer jejum, fazer penitência, fazer um sacrifício. Não permita que a quaresma passe em vão na sua vida, sabe? Tenta viver uma vida assim um pouquinho mais recolhida nessa quaresma, evitar tanta conversa fiada, evitar bebedeira, as más conversações, evitar músicas altas, entende? Reza mais, se recolhe um pouquinho, faça jejum, é para fazer jejum, a palavra fala de jejum. Existem pessoas que querem anular o jejum. O importante é você ser uma boa pessoa. Jejuar para quê? De que adianta jejuar e ser desonesto? Mas quem falou para jejuar e ser desonesto? De que adianta jejuar e falar mal dos outros? Mas quem disse que é para jejuar e falar mal dos outros? É sim para não falar mal dos outros, para ser honesto, para ser uma boa pessoa? Evidentemente que sim. Mas o jejum é bíblico. Quarta-feira de cinzas, a palavra falava, o jejum, a esmola e a oração. Os 3 pontos para serem mais trabalhados ao longo da quaresma. Jesus foi para o deserto para rezar mais, para jejuar, porque à medida em que eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne, e estou fortalecendo o meu espírito, e se eu vou sendo capaz de renunciar esse alimento, essa bebida, e vou conseguindo controlar o meu apetite, é provável que eu consiga ir controlando outras coisas, e assim evitando o pecado. O jejum não pode ser uma coisa desregrada, que a pessoa passa o dia todo sem comer nada e passa mal. Pessoas acima dos 60 anos e abaixo dos 7 anos estão dispensadas do jejum. Pessoas que fazem tratamento, que tomam remédio, pessoas que de fato pegam firme no serviço, e ficar sem comer representaria um perigo para a saúde. Imaginemos uma gestante, enfim, tem situações assim a serem ponderadas, mas jejuemos, ao menos às sextas-feiras, tira uma refeição. Sexta-feira eu não vou almoçar, as outras refeições, tudo normal. Sexta-feira eu não vou tomar café da manhã, ou então eu vou fazer todas as refeições, mas vou comer menos em todas elas. Mas esse comer menos tem que ser algo que realmente o corpo sinta, né? Então não deixe passar em branco, reza o terço, se confesse. Amanhã é quinta-feira, eu vou estar pela segunda vez lá na São Francisco, das 14h30 até umas 20h30, 21 horas, atendendo confissão. Caso você queira, caso você possa, passe lá para se confessar. Toda quinta-feira da quaresma, das 14h30 às 21 horas, eu estarei lá na São Francisco para ouvir confissões. A igreja, os sacramentos, a vida dos santos, tudo isso é sinal, é presença de Jesus no nosso meio, principalmente os sacramentos, a confissão, a Eucaristia. No Evangelho de hoje, Jesus está falando assim,
de uma figura, de uma rainha, que viajou muito longe, uma longa distância, para ouvir Salomão. E aqui está Jesus, quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se converteram porque ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Eles estavam na presença de Deus, na presença de Jesus, e queriam sinais. E Jesus dá essa bronca. Essa geração é uma geração má, ela quer sinais. Nenhum sinal será dado. Eu, Jesus, eu sou o sinal. Por causa de Salomão e de Jonas, se converteram lá no passado. Agora eu estou entre vós, e vocês ainda querem sinais. Jesus é o sinal, a revelação máxima do Pai, Deus conosco, que por nós jejuou, orou, morreu, ressuscitou. E quantas vezes a nossa vida de fé é vazia, porque nós estamos buscando sinais secundários, supérfluos, e deixamos de caminhar com o Senhor. Então intensifiquemos a nossa vida quaresmal. Quanto mais bonita for a quaresma, mais bonita será a Páscoa, a Semana Santa, seja lá como for, presencial, drive-in, seja como for, vivamos a nossa fé, caminhemos com o Senhor. Coloca no seu coração propósitos novos, não deixe a quaresma passar em branco. O Senhor fala hoje para nós, como falou para os ninivitas, para que de fato se convertam, abandonem os maus caminhos, abandonem as más ações e se voltem para o Senhor. Nesse tempo de quaresma, a Igreja Católica na terra toda, onde tem uma Igreja Católica, é quaresma, é cor roxa, é tempo de penitência, e você faz parte dessa grande família dos filhos de Deus pelo seu batismo. Então viva intensamente esse tempo de quaresma, você e a sua casa, você e a sua família, abstinência, mortificação, deixemos as novelas, deixemos o programa lá que é líder de audiência na grande mídia nesse tempo, e vivamos o recolhimento, vivamos a oração. Temos que ter práticas mais concretas, temos que ser mais exigentes conosco mesmos, a fim de que haja de fato uma mudança, uma conversão do coração, converter-se para o Senhor. Não deixe a quaresma ser vazia, como se fosse um tempo qualquer. Todos os tempos litúrgicos já são importantíssimos, muito mais a quaresma, que nos prepara para a festa maior, para a festa da Páscoa. Depois, durante a quaresma, a igreja propõe que a gente aumente assim a esmola, a caridade, o cuidado com o próximo, com o semelhante. E daí a igreja tem aquela proposta de uma coleta no domingo de Ramos. E geralmente essa coleta é direcionada para assuntos relacionados à campanha da fraternidade. E eu tenho que dizer para vocês que eu, particularmente falando, não estou nem um pouco contente com a campanha da fraternidade, embora seja da igreja, mas tem muita gente que não é da igreja, que está envolvida nessa história toda. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, você não é obrigado a gostar, querer ou fazer qualquer coisa que diga respeito à campanha da fraternidade, ainda mais esse ano, tão permissiva, tão carregada de conteúdos contraditórios, conteúdos que confundem a cabeça do povo, conteúdos que incitam a tantas práticas contrárias à fé, à moral, aos costumes da igreja. Então não entre nessa,
Eu falei para o pessoal aqui da comunidade e lá da São Francisco para não cantar nada da campanha da fraternidade, hino da campanha, nada, nada, nada. Vamos viver a quaresma. E no domingo de Ramos você não dê coleta para a campanha da fraternidade. Você não vai estar pecando, porque uma parte do dinheiro da campanha da fraternidade é destinado a ONGs, a entidades por esse mundo afora, por esse Brasil afora, que trabalha assuntos referentes à campanha. E muitas dessas, esse ano principalmente, são ligadas a movimentos abortistas, movimentos contrários à vida, contrários à família, movimentos que desconstroem o que Jesus constrói, movimentos que desconstroem o que a igreja, a vida, a família constrói. Então, na dúvida, não ajude, não dê um centavo no domingo de Ramos. Você pode dar o dinheiro da coleta do domingo de Ramos para outra finalidade. Na dúvida, pega o dinheiro da coleta desse dia, ao invés de dar na coleta da missa, seja onde for que você estiver domingo de Ramos, compra uma cesta básica e entrega para os vicentinos, pessoal de Alto Paraná, Maristela. Ao invés de dar dinheiro nessa campanha da fraternidade tão esquerdista, tão petista, tão comunista, compra uma cesta básica e leva lá para o seu Luiz Cripa, que os vicentinos vão dar um destino bem mais seguro para o seu dinheiro com a cesta básica que você comprou. Os vicentinos vão assistir as famílias carentes que precisam lá em Alto Paraná. Ou mesmo aqui em Paranavaí, compre cestas básicas e doe. Doe para o Bom Menino, doe para a comunidade Emanuel, doe para a Casa da Criança, para o asilo, enfim, faça algo assim que representa caridade, mas para uma finalidade que realmente vai ser empregada com o pobre, sem destoar da fé que professamos. Ao longo da quaresma, o padre vai falando, vai explicando, vai orientando, e depois vou falando mais quando estiver chegando o dia da coleta de domingo de Ramos. É uma pena que o padre tenha que falar uma coisa dessa, que é contrária talvez a outras pregações que você tem ouvido já. Mas se você vem à missa aqui, se você acompanha a comunidade Emanuel, eu imagino que é porque você confia no nosso trabalho, na nossa pregação, confia no que o padre fala. Então eu não poderia simplesmente ficar calado e deixar você somente com a opinião daqueles que são simpatizantes da teologia da libertação. Eu precisava, por dever de consciência, dar uma palavra como estou dando, e vou dar outras ainda, para que você saiba que eu, pessoalmente falando, não estou comungando desta campanha da fraternidade. Então, se você vai ouvindo, vai rezando, e se você não fizer nada nesse sentido da campanha, você não vai estar pecando. Tem padre por aí falando que quem falar contra a campanha é maldito, está excomungado, está pecando, não sei o que, nada, nada, nada. Você é obrigado a viver uma quaresma, jejum, oração, confissão, frequência na missa, participar assiduamente daquilo que de fato é quaresma, e não deixar que coisas partidárias, esquerdistas e etc. entrem pelo meio e vão fazendo as coisas tomarem outro rumo. Que Deus nos ajude e que de fato essa quaresma nos leve a uma verdadeira conversão. Assim seja. Amém.